Beatriz assinou o papel sem ler, não porque ela fosse descuidada. Ela sabia exatamente o que estava assinando. Um contrato de casamento, um acordo entre famílias, uma transação disfarçada de matrimônio. E ela assinou porque não tinha escolha, porque o pai dela estava com 62 anos e um coração que já havia dado 2 sustos nos últimos 3 meses, e porque o nome Cavalcante ainda valia alguma coisa naquela cidade, mesmo que o dinheiro Cavalcante tivesse sumido há quase uma década. Rafael Monteiro não a olhou enquanto ela assinava. Ele ficou de pé perto da janela do escritório do pai dele, com os braços cruzados e a expressão de quem estava esperando o sinal fechar para atravessar a rua. Não havia ódio no rosto dele. Havia algo pior, indiferença total. O tipo de indiferença que diz que a pessoa do outro lado não merece nem o esforço de ser odiada. Beatriz deslizou o papel de volta pela mesa, sem fazer barulho ao pai de Rafael. Hélio Monteiro pegou o documento com uma rapidez que traiu o quanto ele havia planejado aquele momento. Sorriso contido, terninho cinza, gravata vinho. Um homem que estava exatamente onde queria estar. O pai dela, Geraldo Cavalcante, apertou a mão de Hélio com uma gratidão que Beatriz não conseguiu olhar direito. Não porque a envergonhasse, porque dói demais ver o pai de uma pessoa agradecer por ter dado a filha. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever porque essa história ainda não acabou e você não vai querer perder o que vem aí. O casamento aconteceu 3 semanas depois. Cerimônia civil, cartório do Itaim, 11 da manhã de uma quinta-feira. Testemunhas. A secretária do cartório e Tomás, o melhor amigo de Rafael, que ficou o tempo todo com a expressão de alguém assistindo a um acidente em câmera lenta, mas que não pode fazer nada. Beatriz usou um vestido azul marinho que havia comprado para uma entrevista de emprego que nunca aconteceu. Rafael usou terno preto, sem gravata, como se quisesse deixar claro que aquilo não merecia o esforço de um laço. O juiz perguntou se eles aceitavam um ao outro. Rafael disse sim, olhando para o documento à frente. Beatriz disse sim, olhando para Rafael. Essa diferença de direção do olhar foi a primeira coisa que Tomás anotou mentalmente. Ele era daquele tipo de pessoa que anota coisas mentalmente e não faz nada com elas até ser tarde demais. A casa que Hélio Monteiro providenciou para o casal ficava num condomínio fechado em Alphaville. 4 quartos, piscina, garagem para 3 carros. Era grande demais para 2 pessoas que mal se conheciam. Era grande demais para 2 pessoas que se conheciam bem, aliás. O espaço entre elas só ficava mais óbvio quanto maior o ambiente. Beatriz escolheu o quarto do fundo. Rafael não protestou. Na primeira semana, eles estabeleceram, sem nunca sentar para conversar sobre isso, uma rotina de não convivência que funcionava com a eficiência de um acordo corporativo. Ele saía antes das 7, ela tomava café sozinha às 8, ele voltava depois das 10. Ela estava no quarto com a luz apagada, ou pelo menos com a luz apagada para aparentar que estava dormindo. No 10º dia, Rafael a encontrou na cozinha às 11 da noite. Ela estava de pé na frente da geladeira aberta, comendo iogurte direto do pote, com uma colher grande demais para aquilo, de pijama listrado, cabelo preso de qualquer jeito. Ela virou quando ouviu o passo dele no corredor, e por uma fração de segundo, antes de qualquer um dos dois ter tempo de recompor a expressão, ele a viu de verdade, não o personagem. A pessoa. E ela o viu também. Rafael desviou o olhar primeiro. Abriu o armário, pegou um copo, foi até a torneira. Desculpa, Beatriz disse, sem ter certeza do que estava pedindo desculpa. Não precisa. Ele bebeu o copo d'água em pé, de costas para ela, e foi embora. Ela ficou olhando para a colher de iogurte por um tempo que não fazia sentido. O escritório de Beatriz ficava na sala menor do andar de baixo. Ela tinha montado sem pedir permissão, sem avisar Rafael, sem comentar com ninguém.
Trouxe o computador dela, as caixas de arquivo, o abajur laranja que havia comprado numa feira em Pinheiros 2 anos atrás e que não combinava com nada naquela casa de decoração bege e mármore. Ela trabalhava como consultora de reestruturação financeira para pequenas empresas. Não era glamouroso, não era o tipo de trabalho que impressionava em jantares, mas ela sabia fazer e fazia bem. E nos últimos 3 anos havia salvado do fechamento 11 negócios que qualquer outra pessoa teria simplesmente deixado morrer. Rafael descobriu o escritório dela no 15º dia de casamento. Ele parou na porta, olhou o abajur laranja, olhou as pilhas de arquivo, olhou ela. "O que você faz?" ele perguntou, não com tom de julgamento, com uma curiosidade genuína que ele não conseguiu esconder rápido o suficiente. Reestruturação financeira. Ela não levantou os olhos da tela. Empresas em recuperação, silêncio, pequenas empresas. Ele perguntou, médias também, às vezes grandes com problemas que os grandes não conseguem ver porque estão dentro demais. Outro silêncio. Ela sentiu ele recalibrar alguma coisa. Tá. E ele foi embora. Não foi exatamente uma conversa, mas foi a primeira. A sogra de Beatriz, Carmen Monteiro, apareceu na casa no 18º dia sem avisar, com 2 cachos de flores e a energia de quem está inspecionando uma propriedade que comprou, mas ainda não conferiu direito. Carmen tinha 60 anos e usava os 60 como se fossem 45, com a determinação silenciosa de uma mulher que havia aprendido cedo que aparência é uma forma de poder. Cabelo tingido de castanho escuro, brincos de ouro, um sorriso que chegava sempre 1 segundo depois do necessário, como se ela estivesse consultando internamente se valia a pena. "Que lindo o que você fez com a sala", Carmen disse, olhando diretamente para o sofá que Beatriz não havia tocado. "Eu não mudei nada na sala", Beatriz disse. "Ah, é?" Carmen virou com o sorriso exato de uma pessoa que sabe que disse uma coisa errada, mas não tem a menor intenção de admitir. "Pois ficou ótimo assim mesmo." Beatriz ofereceu café. Carmen aceitou, sentou na bancada da cozinha e passou a próxima meia hora perguntando sobre coisas que lhes não eram bem perguntas. "Você não pensa em fazer uma especialização?" Não era curiosidade, era uma sugestão de que ela precisava de uma. Não era interesse, era um inventário de vulnerabilidades. "Rafael te contou sobre o jantar de sexta?" Não era informação. Era um teste para ver se o filho havia mencionado algo à esposa. Ele não havia mencionado. Beatriz não demonstrou. Quando Carmen foi embora, ela ficou sentada na bancada por alguns minutos, olhando para as flores que a sogra havia deixado. Eram bonitas. Isso era o mais irritante de tudo. O jantar de sexta era na casa de Hélio e Carmen, em Higienópolis, uma das casas antigas do bairro, reformada nos anos 90 com o gosto de quem tinha dinheiro suficiente para não precisar de bom gosto. Muito mármore, muito dourado, muito espaço para não haver quase ninguém, além de Rafael e Beatriz. Estava lá Isadora, a irmã de Rafael, 26 anos, que passou o jantar inteiro com o celular na mão e um olhar que dizia que ela preferia estar em qualquer outro lugar do universo. Estava Renata, a assessora pessoal de Hélio, 40 e poucos anos, que servia o vinho antes que alguém pedisse e que olhava para Rafael com uma atenção que Beatriz notou e guardou. Hélio dominou a mesa. Ele falava como quem está acostumado a ser o único na sala que sabe do que está falando. Expansão do grupo, novos ativos, uma incorporadora no Nordeste que estava prestes a ser adquirida. Rafael ouvia, respondia com monossílabos quando necessário, e Beatriz percebeu que aquele era um padrão antigo entre os dois. O pai falando, o filho gerenciando a proporção exata de participação que evitasse conflito sem parecer submissão. "Beatriz", Hélio virou para ela de repente, "seu pai me disse que você entende de finanças." "Um pouco", ela disse, modéstia. Hélio sorriu. "Ele disse que você salvou a empresa de um amigo meu do buraco."
Ramos Textil, em Santo André, Beatriz sentiu Rafael olhar para ela. Ela não olhou de volta. A situação deles era administrável, ela disse, pois é. Eles achavam que não era. Hélio pegou o copo de vinho. Você tem bom olho. Não era um elogio, era uma avaliação. Beatriz sentiu a diferença. Na volta, no carro, Rafael dirigiu os 20 minutos até Alphaville sem falar nada. Beatriz olhava pela janela. A cidade passava com aquela indiferença luminosa que São Paulo tem à noite. Todas as janelas acesas de gente que não sabe que está sendo observada. Por que você não me contou do Ramos Têxtil? Ele perguntou quando entraram no condomínio. Você não perguntou o que eu fazia. Eu perguntei. Você perguntou o que era, não o que eu havia feito. Ele parou o carro. Ficou com as mãos ainda no volante. São Paulo é menor do que parece, ele disse por fim. É, ela concordou. E entrou. Naquela noite, deitada no quarto do fundo, Beatriz ficou olhando para o teto e pensando numa coisa que havia notado no jantar e que estava tentando encaixar num lugar que fazia sentido. Na sala de Hélio, acima da lareira que nunca havia sido usada, havia um quadro com a estrutura societária do Grupo Monteiro. 18 empresas, participações cruzadas. Um diagrama que Beatriz havia olhado por exatamente 45 segundos enquanto esperava o jantar ser servido e que havia ficado na cabeça dela com a persistência de uma conta que não fecha. Em 12 das 18 empresas havia uma sócia minoritária, o nome dela, B. Cavalcante Participações. Beatriz fechou os olhos. Cavalcante, ela não tinha empresa nenhuma, mas o sobrenome era o dela. Na manhã seguinte, ela acordou às 6, antes do alarme. Ficou deitada por um tempo ouvindo a casa, que tinha o silêncio específico de lugares grandes demais. Depois se levantou, foi ao escritório, abriu o computador e começou a procurar B. Cavalcante Participações Limitada. Constituída há 11 anos, sede em São Paulo, sócios, um nome que ela não reconheceu, e B. Cavalcante, com 49% de participação. 11 anos atrás, Beatriz tinha 22 anos e estava no 2º ano de mestrado. Ela não havia aberto empresa nenhuma. Ela mal tinha conta bancária própria. Mas alguém havia aberto uma empresa com o nome dela, ou com o sobrenome dela, ou com um sobrenome que era o dela. Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. Então ouviu Rafael descer as escadas. Ela fechou o computador, não porque tivesse medo de que ele visse, mas porque precisava entender o que estava olhando antes de perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa, incluindo o marido que havia casado com ela por obrigação e que ela estava começando a suspeitar, talvez soubesse mais sobre ela do que havia deixado transparecer. Ou talvez não soubesse nada. Essa era a parte que ela ainda não conseguia ler. Rafael parou na porta do escritório. Ela estava com o computador fechado e o café na mão, olhando pela janela para o jardim. Você acorda cedo, ele disse. Sempre. Ele entrou, pegou a garrafa de café, serviu numa xícara que havia sido deixada na bancada da noite anterior. Ficou de pé perto da janela também, mas do outro lado. Meu pai gostou de você ontem, ele disse. Eu sei. Isso não é necessariamente bom. Ela virou para olhá-lo. Era a primeira vez que ele dizia alguma coisa que soava como um aviso. Não uma crítica. Um aviso. O que isso significa? Ela perguntou. Rafael olhou para o café. Significa que quando meu pai gosta de alguém, geralmente é porque ele quer alguma coisa dessa pessoa. Ele bebeu. Sempre foi assim. Beatriz ficou quieta por um momento. E você? Ela perguntou. Você quer alguma coisa de mim? Ele não respondeu na hora. Ficou olhando pela janela. E ela viu alguma coisa passar no rosto dele que não foi rápida o suficiente para ser escondida completamente. Uma hesitação, ou o começo de uma. Ainda não sei, ele disse por fim. Foi essa a resposta. Honesta demais para aquele casamento, que ficou com Beatriz o dia inteiro enquanto ela vasculhava registros societários, históricos de participações e documentos que alguém, em algum momento, havia assinado em nome dela.
O nome aparecia em lugares que não deveriam existir. Beatriz passou 4 dias catalogando, com a atenção cirúrgica que ela aplicava a balanços de empresas em colapso. B. Cavalcante participações em 12 holdings do Grupo Monteiro. Participações minoritárias na maioria, entre 18% e 49%, mas em 3 delas a porcentagem era exatamente 49,9%, quase metade. O número mais perto da metade que você pode ter sem ser metade não era acidente. Alguém havia calculado aquilo. Na quinta noite, ela estava ainda no escritório às 11, quando ouviu Rafael entrar pela garagem. Ele parou na porta do escritório, viu a tela cheia de planilhas. Viu a xícara de café fria que ela havia esquecido de beber e ficou ali por um segundo antes de dizer qualquer coisa. Trabalho? Ele perguntou. Pesquisa? Sobre o quê? Ela virou a cadeira para encará-lo. Havia tomado a decisão naquele momento, ou talvez já tivesse tomado há dias e só estivesse esperando a hora certa. Sobre B. Cavalcante participações. Ela viu. Foi rápido, durou menos de um segundo, mas ela viu. Os ombros de Rafael desceram 1 centímetro. Não de culpa, de algo que se parecia com alívio e tensão ao mesmo tempo, como alguém que estava esperando que uma coisa acontecesse e agora que aconteceu não sabe bem se preferia que não tivesse. Onde você viu isso? Ele perguntou. A voz estava controlada. Demais, na sala do seu pai. O quadro societário, silêncio. Senta, ela disse, ele sentou. Na cadeira do lado da janela, não na cadeira em frente à mesa, e ela notou a escolha porque era a posição de alguém que quer ter saída disponível. Não de alguém vindo para negociar. Me conta, ela disse. Rafael ficou em silêncio por um tempo que não era de recusa, era de organização. Como alguém que está decidindo por onde começar uma história longa, Cavalcante não é só o sobrenome do seu pai, ele disse. Por fim, é o sobrenome da sua mãe também. Beatriz ficou quieta. Sua mãe, Rafael, continuou, se chamava Beatriz Cavalcante, antes de casar com Geraldo. Beatriz Araújo Cavalcante, o mesmo nome. O nome dela era o nome da mãe dela. Minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos. Eu sei, Rafael olhou para ela. O que você não sabe é que antes de morrer, sua mãe era sócia do meu avô, Álvaro Monteiro. Eles construíram juntos a primeira holding do que depois virou o Grupo Monteiro. Beatriz tinha alguma coisa se mover dentro do peito. Não emoção ainda, mas como uma estrutura se reconfigurando. Meu avô morreu há 13 anos, Rafael continuou. Quando ele morreu, a participação da sua mãe, que já havia passado para ela postumamente por um instrumento que o advogado deles havia estruturado, foi registrada em nome de B. Cavalcante Participações, que na época não existia formalmente. Então alguém abriu a empresa depois. Meu pai abriu. Rafael olhou para a janela, para manter a participação viva, juridicamente, sem ter que liquidar os ativos ou reconhecer publicamente que havia um crédito pendente para a família Cavalcante. Sem ter que pagar, ele não respondeu. A resposta estava no silêncio. Beatriz ficou olhando para o homem com quem havia casado 3 semanas antes, com quem havia assinado um papel numa quinta-feira sem gravata, que havia dito sim olhando para um documento, que havia passado semanas sendo indiferente com uma precisão que agora ela começava a suspeitar ter sido uma forma de distância de segurança. E o casamento? Ela disse. Não perguntou. Disse, porque a resposta já estava tomando forma antes mesmo das palavras saírem. Rafael encontrou o olhar dela. Meu pai descobriu que seu pai havia contratado um advogado especializado em direito societário. Geraldo estava começando a investigar. Rafael parou. Um casamento tornaria qualquer litígio entre as famílias muito mais complicado, me tornaria mais difícil de processar, tornaria tudo mais complicado. Ele repetiu. Beatriz levantou da cadeira devagar. Foi até a janela do outro lado do escritório.
Ficou de costas para ele, olhando para o jardim escuro. O abajur laranja jogava uma luz morna nas plantas lá fora que não combinou nada e que ela adorava por isso. E você sabia disso tudo quando assinou o contrato? Uma pausa. Eu sabia parte. Qual parte? Que havia uma questão societária pendente, que meu pai queria resolver antes que virasse processo. Rafael ficou quieto por um momento. Eu não sabia do instrumento do meu avô, não sabia da extensão do que estava em nome da sua mãe, mas você casou assim mesmo, sim. Ela não virou, por quê? Ele não respondeu rápido. E quando respondeu, a voz tinha uma textura contundente, menos protegida, como algo que havia sido guardado tempo demais, porque meu pai me pediu. E porque eu ainda não havia aprendido que dizer não para ele custava menos do que dizer sim. Beatriz ficou olhando para o jardim por mais um tempo. Depois virou. Quantas empresas? Ela perguntou. O quê? As participações da minha mãe. Quantas empresas ao todo, com o que elas valem hoje? Rafael abriu a boca, fechou, recalibrou. Você quer os números? Eu quero os números. Ele tirou o celular do bolso. Abriu um arquivo que estava salvo, não no e-mail, não na nuvem, num arquivo local, num aplicativo de notas que claramente havia sido aberto antes para esse momento, e virou a tela para ela 12 participações, valor consolidado estimado, 218 milhões de reais. Beatriz olhou para o número por tempo suficiente. Você tinha isso salvo, ela disse. Tinha. Por que você me mostrou agora? Rafael colocou o celular na mesa entre eles. Porque você já havia encontrado a empresa. E porque eu não quero ser meu pai. Silêncio, essa foi a frase que ficou. Se você tivesse descoberto que seu casamento escondia um segredo dessa magnitude, você teria saído ou ficado para entender? Me conta nos comentários e me fala de onde você está assistindo agora. Nos dias seguintes, Beatriz não mudou sua rotina. Continuou saindo às 9, voltando às 6, comendo sozinha na bancada às vezes, no escritório outras. Mas havia uma camada a mais em tudo que ela fazia. Uma atenção que não havia estado lá antes. Ela começou a mapear não as empresas, as pessoas. Renata, a assessora de Hélio, que servia o vinho antes de ser pedido e olhava para Rafael com atenção demais. Renata, que havia sido mencionada por Isadora numa mensagem de texto acidental que chegou para Beatriz em vez da irmã e que dizia apenas: ela sabe demais, toma cuidado. Isadora, que havia mandado a mensagem errada e depois passado 3 dias sem aparecer. Carmen, que havia ligado 2 vezes naquela semana para saber como estava tudo, com uma frequência que era nova. Hélio, que havia ligado para Rafael numa tarde e cuja voz Beatriz havia ouvido através da parede do escritório. Não as palavras, mas o tom, pressionando alguma coisa com aquela cadência de homem que está acostumado a que as pressões funcionem. Rafael havia desligado a amada mais cedo do que o normal. Na semana seguinte, Rafael chegou em casa às 6 da tarde, o que não havia acontecido nenhuma vez desde que eles haviam se mudado para lá. Ele bateu na porta do escritório dela. Você tem tempo? Ele perguntou. Ela tinha. Eles foram para a cozinha. Ele fez café, o que também era novo, e ela sentou na bancada e ficou observando enquanto ele encontrava os filtros, a quantidade certa de pó, esperava a água ferver. Havia algo quase desajeitado nisso, de um homem que claramente não fazia aquilo com frequência, mas estava fazendo com cuidado. Meu pai vai querer uma reunião, Rafael disse, de costas. Formal, com os advogados. Ele sabe que você achou a empresa, como ele sabe, Renata. Rafael virou com as 2 xícaras. Ela tem acesso aos sistemas do grupo. E ela avisa meu pai sobre coisas que na cabeça dela ele precisa saber. E você a deixa fazer isso? Eu não deixo, não deixo. Ele colocou as xícaras na bancada. Renata trabalha para meu pai há 16 anos. Ela é leal a ele de um jeito que ultrapassa a razão. Eu aprendi a trabalhar ao redor disso. Beatriz pegou a xícara. O que seu pai vai propor na reunião? Uma compra.
Ele vai oferecer comprar a participação da B Cavalcante por um valor que vai parecer generoso e vai ser menos da metade do que vale. E se eu não aceitar? Rafael olhou para ela com aquela expressão que ela estava começando a reconhecer. Alguém que estava escolhendo entre duas formas de ser honesto. Ele vai tentar mostrar que a participação foi constituída com irregularidades, que o instrumento do meu avô não era válido, que a empresa foi aberta com documentação fraudulenta. Pausa. Ele tem advogados bons. Eu tenho advogados melhores. Ela disse sem arrogância. Era uma informação, ele não duvidou. Ela notou isso. Há uma outra coisa, Rafael disse. Ele ficou de pé, encostado na bancada, com a xícara na mão, e havia alguma coisa na postura dele que era diferente, menos administrada. O instrumento que meu avô usou. O documento original que transferia a participação para sua mãe e, em caso de falecimento, para os herdeiros legítimos dela. Beatriz ficou muito quieta. O que tem esse documento? Meu pai acredita que o destruiu. Há anos, Rafael olhou para ela. Ele não destruiu, o silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente dos anteriores, mais pesado, mais carregado de consequência. Onde está? Ela disse, com o advogado do meu avô, um homem chamado Dirceu Fontes. 81 anos, mora em Santos, não tem mais escritório ativo, mas mantém os arquivos. Rafael colocou a xícara na pia. Eu sei onde ele está, porque meu avô me contou antes de morrer. Eu tinha 17 anos. Ele me disse que um dia alguém ia precisar saber disso. Beatriz ficou olhando para Rafael por um longo tempo. Você guardou isso por anos? Sim, porque você não foi atrás antes? Porque não havia chegado a hora. Ele encontrou o olhar dela. E porque eu precisava ter certeza de para quem eu estava entregando. Havia alguma coisa naquela frase que não era sobre documentos. Ela não disse isso, mas ele sabia que ela havia entendido, porque ele desviou o olhar primeiro. E a segunda vez que ele desviou o olhar primeiro em toda aquela história foi tão significativa quanto a primeira. Naquela noite, deitada no quarto do fundo, Beatriz ficou pensando no avô dela. Não em Geraldo, o pai que ela conhecia, o homem do coração cansado e dos modos suaves. No pai da mãe dela, um homem chamado Arthur Cavalcante, que ela mal conhecia por histórias, que havia sido sócio de Álvaro Monteiro décadas atrás, que havia construído alguma coisa junto com ele antes de morrer jovem também. Duas famílias entrelaçadas por negócios e mortes e segredos e um documento que um avô havia confiado a um neto de 17 anos. E esse neto havia casado com ela por obrigação ou havia. A reunião com Hélio aconteceu numa terça-feira, no escritório central do Grupo Monteiro na Faria Lima. 17º andar, vista para a cidade, sala de reunião com aquele tipo de mesa que existe para intimidar. Beatriz chegou antes de Rafael, sozinha. Sem advogado, o que fez Hélio franzir a testa por um instante antes de recompor o sorriso. Beatriz, que bom que você veio, Hélio. Ela cumprimentou. Sentou do lado oposto da mesa, de costas para a janela, o que colocava a luz da tarde no rosto dele, não no dela. Uma escolha de lugar que Hélio também notou, e que mudou ligeiramente o ângulo do sorriso dele. Havia 2 advogados do lado de Hélio. Ela não havia trazido nenhum. Rafael chegou 5 minutos depois. Sentou do lado dela sem fazer cerimônia, o que Hélio viu e que fez o sorriso mudar de novo, desta vez para algo mais contido. Vamos ser diretos, Hélio disse. A situação da BSB, Cavalcante Participações, é uma questão que a família deveria ter resolvido há anos. Eu reconheço isso. E venho com uma proposta justa. Ele empurrou uma pasta pela mesa. Beatriz abriu. Leu a primeira página. Fechou 82 milhões, ela disse. É um valor significativo. É menos da metade do valor real. Ela disse com a mesma calma que usaria para apontar um erro de digitação numa planilha. As participações valem 218, por avaliação conservadora. E isso sem considerar os dividendos retidos nos últimos 11 anos que deveriam ter sido distribuídos para a B.
Cavalcante, mas foram retidos. Hélio olhou para ela. Ela olhou de volta. Um dos advogados disse alguma coisa sobre valuation e metodologia e perspectivas divergentes. Beatriz deixou ele falar. Havia aprendido com os anos que deixar a pessoa do outro lado falar, enquanto você fica quieta, é uma das formas mais eficientes de mostrar que você não está com medo. Beatriz, Hélio disse quando o advogado terminou. A voz havia mudado. Menos executivo, mais pai, ou mais personagem de pai, que não era a mesma coisa. Você é minha nora, isso é uma questão de família. Não precisa ser uma batalha. Não é uma batalha, ela disse. É uma negociação. Uma negociação que pode se tornar muito desgastante para todos, para alguns mais do que para outros, ela concordou. Hélio ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para Rafael. Rafael olhou de volta para o pai com a expressão de alguém que havia cruzado um rio e não tinha mais interesse em olhar para a margem que havia deixado. Você tinha conhecimento disso? Hélio perguntou ao filho. Não sobre o casamento, sobre a reunião, sobre a posição de Beatriz, sobre o fato de que ela havia chegado sem advogado, porque não precisava de advogado para essa conversa, porque essa conversa não era onde a batalha real estava sendo travada. Eu tenho conhecimento de muita coisa, Rafael disse. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que existe entre pai e filho quando uma linha foi cruzada e os dois sabem que não tem como descruzá-la. Hélio fechou a pasta. Vamos agendar uma nova reunião com as equipes jurídicas. Claro, Beatriz levantou. Mas antes, Hélio, há uma coisa que você deveria saber. Ela pegou a bolsa. O instrumento original do seu pai, o documento que transfere a participação para os herdeiros da Beatriz Cavalcante, ele existe. E eu sei onde está, ela viu. Pela primeira vez em toda aquela tarde, ela viu Hélio Monteiro sem o sorriso. Por exatamente 2 segundos, antes de tudo ser recomposto, ela viu o homem por baixo do executivo. E o que havia lá não era raiva, era medo. Medo foi muito mais satisfatório. O silêncio no carro depois da reunião durou até a marginal. Rafael dirigia com aquela concentração específica de quem está pensando em mais de uma coisa ao mesmo tempo e usando o trânsito como desculpa para não ter que organizar nada disso em palavra. Beatriz olhava pela janela. O rio Pinheiros passava lá embaixo com aquela cor que nunca foi bonita, mas que à tarde tem uma luz que compensa. Você não tinha advogado, ele disse por fim. Não precisava de um ainda. Meu pai vai mover todos os recursos que tem. Eu sei. Ela continuou olhando para o rio. Mas ele vai fazer isso sabendo que o documento existe e que eu sei onde está. Isso muda o cálculo. Rafael ficou quieto por mais uns minutos. O Dirceu Fontes, ele disse. Você vai precisar ir a Santos. Vou, eu posso ir com você. Ela virou para olhar para ele. Ele estava com os olhos na estrada, mas havia alguma coisa diferente na postura, menos calculada. Como alguém que fez uma oferta que importava e agora estava esperando. Por que você faria isso? Ela perguntou. Rafael demorou. Porque eu devia ao meu avô. E porque eu devia à sua mãe, de quem eu nunca soube nada, mas que claramente foi honesta com um homem que muita gente não foi. Beatriz ficou olhando para ele até ele piscar, o que não demorou. Tá, ela disse 3 dias depois. Isadora apareceu no condomínio sem avisar. Ela tinha um jeito de aparecer em lugares que era menos visita e mais precipitação, como se houvesse pousado ali por atrás e estava avaliando se ficava. Beatriz abriu a porta. Isadora entrou, olhou ao redor como se checando se algo havia mudado e foi direto para a cozinha. Você tem aquele café de cápsula que Rafael gosta? Segunda prateleira à esquerda. Isadora fez o café. Ficou em pé na bancada e Beatriz ficou do outro lado e por um momento as duas ficaram ali como pessoas que estão esperando que a outra comece. Meu pai ligou para mim ontem, Isadora disse por fim. Ele estava com raiva. O que é raro, porque ele normalmente funciona no nível abaixo da raiva, onde fica mais perigoso. Ela tomou um gole de café.
Ele me perguntou se eu havia contado alguma coisa para você, e você havia? Não. Mas eu havia pensado em contar. Isadora olhou para ela. Há quanto tempo você está no Brasil? Você tem namorado, família? Uma vida inteira que você deixou em outro lugar para casar com meu irmão num cartório numa quinta-feira às 11 da manhã? Eu nunca morei fora do Brasil, pois meu pai achou que sim. Ele teve alguém te pesquisando antes do casamento e a pessoa disse que você era discreta e sem contatos relevantes. Um sorriso. Ele deveria ter contratado alguém melhor. Beatriz ficou quieta um momento. O que você sabe sobre Renata? Ela perguntou. Isadora colocou a xícara na bancada. Renata está com meu pai há 16 anos. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que ela começou como assistente do advogado que meu pai usou para estruturar a B. Cavalcante Participações. Isadora olhou para ela com uma franqueza que claramente era rara para ela, como alguém exercitando um músculo que não usa muito. Ela foi quem ajudou a montar a empresa. E ela foi quem aconselhou meu pai a não pagar, 11 anos atrás, quando o advogado do seu avô apareceu pedindo satisfações. Beatriz ficou muito quieta. O advogado do meu avô, Arthur Cavalcante. Sim, Isadora endireitou as costas. Eu era pequenininha, mas eu ouvi minha mãe brigando com meu pai na época. Minha mãe sabia que havia alguém que devia ser pago e que não estava sendo. Pausa. Minha mãe não era vilã. Ela só aprendeu que em certas brigas você não ganha. Beatriz ficou olhando para Isadora por um tempo. Por que você está me contando isso? Isadora terminou o café. Porque meu pai errou com a família da sua mãe. E eu tenho idade suficiente para saber que erramos também ao ficar quietos. Ela pegou a bolsa. E porque você claramente não é a pessoa discreta e sem contatos que ele pesquisou, ela foi embora sem cerimônia, como havia chegado. Beatriz ficou na cozinha por um longo momento. Renata não era só uma assessora leal, era uma arquiteta. Havia ajudado a construir a estrutura que havia mantido o dinheiro da família Cavalcante preso dentro do Grupo Monteiro por mais de uma década. E ela ainda estava lá. A viagem a Santos aconteceu num sábado. Rafael dirigiu. Beatriz levou os documentos que havia reunido nas últimas semanas num envelope pardo que ficou no banco de trás o tempo todo. Como uma terceira presença no carro, Dirceu Fontes morava num apartamento de 3 andares perto do canal, num bairro que havia sido elegante nos anos 70 e que agora tinha aquela dignidade específica de lugares que não precisam mais impressionar ninguém. 81 anos, cabelo branco, olhos que ainda tinham a precisão de um homem que havia passado décadas, lendo coisas que a maioria das pessoas preferiria não ver. Hélios atendeu na sala, com um arquivo de papéis já separado sobre a mesa de centro. Como se houvesse estado esperando Rafael, o velho cumprimentou, e depois olhou para Beatriz com uma atenção que a fez parar. Você tem os olhos da sua mãe? Beatriz engoliu alguma coisa. O senhor a conheceu? Eu a conheci bem. Dirceu se sentou na poltrona com a cuidado de quem sabe que todo movimento tem um custo agora. Ela era uma mulher muito inteligente e muito leal. Leal ao Álvaro, quando outros não eram. Ele abriu o arquivo. Ela merecia ter sido tratada melhor depois de morrer do que foi. Ele entregou o documento. Era um instrumento de constituição de participação datado de 32 anos atrás, com as assinaturas de Álvaro Monteiro e Beatriz Araújo Cavalcante, reconhecidas em cartório, e uma cláusula no final que Beatriz leu 3 vezes para ter certeza que estava entendendo. Em caso de falecimento da sócia Beatriz Araújo Cavalcante, a participação seria transferida integralmente para seus descendentes diretos, por linha materna, na proporção integral, sem possibilidade de diluição ou negociação por terceiros sem o consentimento expresso do herdeiro, descendentes diretos por linha materna. Ela era filha única de uma filha única. A participação era dela, toda ela.
sem negociação, sem oferta de Hélio, nem advogados tentando reduzir o valor pela metade dela. Dirceu colocou uma segunda folha sobre a mesa. Há também isto, era um extrato. Dividendos calculados sobre as participações da B. Cavalcante nos últimos 11 anos, que deveriam ter sido distribuídos e não foram. Com juros, com correção monetária, com uma precisão que um contador de 81 anos havia mantido atualizada, não porque alguém havia pedido, mas porque era o tipo de homem que honrava compromissos mesmo quando ninguém estava olhando. O total era maior do que o valor das próprias participações. Rafael leu por cima do ombro dela. Ficou quieto. Meu avô pediu que o senhor guardasse isso. Rafael disse para Dirceu. O velho fechou o arquivo. Ele disse que o neto ia aparecer um dia com a pessoa certa. Rafael ficou olhando para o velho sem dizer nada. E depois virou para Beatriz e havia no rosto dele uma expressão que ela não havia visto ainda. Não alívio, não satisfação. Algo mais próximo de um peso que estava sendo finalmente colocado no lugar onde sempre deveria ter estado. Na semana seguinte, Hélio Monteiro ligou para Rafael às 7 da manhã. Beatriz estava na cozinha quando o celular tocou. Ela ouvia a voz de Hélio pelo corredor, não as palavras, mas o tom havia mudado. Já não era pressão, era contenção. O tom de um homem que recebeu uma informação que reorganizou o cenário e está tentando não demonstrar o quanto. Rafael falou por 12 minutos. Quando entrou na cozinha, havia algo diferente na forma como ele atravessou o espaço. Ele quer uma reunião, Rafael disse. Eu sei, desta vez com Renata presente também. Beatriz colocou o café na bancada. Não. Rafael ficou quieto. Renata na reunião não serve para nada, Beatriz disse. A conversa que eu preciso ter com Renata é separada. E não é uma negociação. Ele ficou olhando para ela. Você sabe sobre ela e o advogado do seu avô. Isadora me contou. Algo passou pelo rosto dele. Não surpresa. Mais parecido com peças se encaixando, tá? Ele disse. A reunião com Hélio aconteceu 3 dias depois, no mesmo escritório da Faria Lima. Mas desta vez havia mais gente. Os 2 advogados de antes, mais um terceiro. E Renata, sentada levemente atrás de Hélio, com o bloco de notas e a expressão de quem está ali apenas para anotar. Beatriz chegou com um advogado desta vez, um homem chamado Vitor Saraiva, especialista em direito societário, que havia sido indicado por um dos empresários que ela havia ajudado a salvar há 2 anos. Ele era tranquilo, falava devagar e tinha o tipo de credencial que faz os advogados do outro lado verificarem o currículo no celular antes de a reunião começar. Rafael sentou do lado dela novamente. Hélio começou com uma proposta diferente desta vez, mais alta, mais próxima do valor real, com prazo de pagamento escalonado, o que era uma forma elegante de atrasar, mas era melhor. Beatriz ouviu tudo. É uma proposta mais razoável, ela disse, mas não trata dos dividendos retidos. Os dividendos são disputáveis, o terceiro advogado disse. Não são. Vitor abriu a pasta. O instrumento original estabelece distribuição obrigatória. O não pagamento nos últimos 11 anos constitui apropriação indevida de valor que pertencia a B. Cavalcante Participações. Ele colocou uma cópia do extrato de Dirceu sobre a mesa. Com a devida correção, estamos falando de um total que torna a proposta atual relevante apenas como ponto de partida. O terceiro advogado olhou para a folha. Os outros 2 advogados olharam para a folha. Hélio olhou para a folha e depois, pela primeira vez naquela reunião, olhou para Renata. Foi esse olhar, esse momento específico em que Hélio buscou a assessora antes de buscar seus próprios advogados, que Beatriz havia estado esperando. Renata, Beatriz disse. A mulher virou para ela com uma atenção cuidadosa. Você trabalhou com um advogado que estruturou a B. Cavalcante há 11 anos. Não era uma pergunta. Renata não respondeu imediatamente. Havia nela uma forma de compostura que vinha de anos de prática,
O tipo de compostura que não é serenidade, mas se parece com ela quando você não está olhando com atenção. Eu trabalhei em muitos projetos ao longo dos anos. Você aconselhou o Hélio a não responder à comunicação do advogado de Arthur Cavalcante. Beatriz abriu uma folha do próprio arquivo. Em março de 2013, há uma carta registrada enviada por Dirceu Fontes em nome dos herdeiros de Arthur Cavalcante ao Grupo Monteiro. A carta nunca foi respondida, e há um e-mail interno, que vocês não sabiam que Dirceu havia guardado cópia, em que você recomenda a Hélio que ignore a comunicação porque, cito, a família Cavalcante não tem condições de sustentar um litígio. Silêncio total. Renata ficou olhando para ela com aquela compostura que estava começando a mostrar fissuras nas bordas. Isso foi um conselho jurídico dado em contexto confidencial. Você não era advogada. Você era assistente administrativa. Beatriz colocou a folha na mesa. E o conselho foi dado com base numa avaliação da fragilidade financeira da família Cavalcante, que na época era real. Meu pai estava passando por dificuldades. E alguém aproveitou isso para recomendar que um crédito legítimo fosse ignorado. Renato olhou para Hélio. Hélio não olhou de volta. E foi esse momento, esse desvio de olhar, que foi o fim real de alguma coisa. Não a reunião, não o acordo. A relação de 16 anos entre um homem poderoso e a mulher que havia se tornado imprescindível a ele, ao acumular os segredos que ele preferia não carregar sozinho. Porque quando chegou a hora, ele não sustentou o olhar. Eu agi no interesse do grupo, Renata disse. A voz havia mudado, menos composta. Com uma borda, você agiu no interesse de manter seu lugar no grupo, Beatriz disse. Que era mais seguro quanto mais o grupo dependia de você para administrar o que não podia ser dito em voz alta. Pausa. Eu não preciso de você na prisão, Renata. Eu preciso de um acordo justo. Mas para que isso aconteça, a mesa precisa estar limpa. Renata fechou o bloco de notas, levantou, foi embora sem dizer mais nada, o que foi mais eloquente do que qualquer coisa que ela poderia ter dito. Hélio ficou olhando para a porta fechada por um momento que revelou mais sobre ele do que qualquer confissão. Quanto você quer? Ele disse por fim, direto, sem sorriso. A voz de um homem que sabia que havia perdido o ângulo e estava sendo eficiente com o que restava. Vítor abriu a segunda pasta, o acordo, levou 3 semanas para ser finalizado. Beatriz não participou de todas as reuniões. Havia partes do processo que ela entregou para Vítor porque havia aprendido que saber o que delegar é tão importante quanto saber o que segurar. Numa tarde de quarta-feira, com o acordo já assinado e os documentos de transferência em processo, ela foi ao escritório do fundo e ficou olhando para o abajur laranja por um tempo. Rafael bateu na porta. Posso? Pode, ele entrou. Ficou em pé no meio do cômodo, que era diferente da forma como ele normalmente ficava em espaços, que era com sempre uma saída disponível. No meio não tem saída disponível. É um lugar de decisão. Você vai embora, ele disse. Não perguntou. Não sei ainda, ele ficou quieto. O acordo resolve o que era da sua mãe. O casamento foi um instrumento do meu pai. Você não tem obrigação nenhuma de ficar. Eu sei, mas eu queria que você soubesse que eu... Ele parou. Começou de novo. Eu não sabia de tudo quando eu assinei. Mas eu sabia o suficiente para saber que estava errado. E eu fiz mesmo assim, porque achei que conseguia administrar as duas coisas ao mesmo tempo. A lealdade ao meu pai e a honestidade com você. E não consegui. Beatriz ficou olhando para ele. Quando você percebeu que não conseguia, ela perguntou. Ele pensou. Na cozinha. 11 da noite. Iogurte, ela ficou em silêncio um momento. Depois disse, você poderia ter me contado antes. Na primeira semana podia. Por que não contou? Porque eu ainda não sabia se você era uma pessoa que ia usar o que eu contasse para se vingar de mim junto com meu pai. Ou para usar como moeda. Ele olhou para ela com aquela honestidade desconfortável que havia se tornado a coisa mais consistente nele.
Eu precisei te conhecer primeiro. E você me conheceu? Acho que sim. Pausa. Você come iogurte do pote às 11 da noite de pijama listrado e tem um abajur laranja numa casa de mármore bege. Você não cobra perdão, mas você cobra responsabilidade. Você entrou numa reunião com 2 advogados do outro lado sem nenhum e saiu com tudo o que precisava. Uma pausa menor. Dá para conhecer alguém assim? Beatriz ficou olhando para ele por um tempo. O casamento foi feito pelo motivo errado, ela disse. Foi. Isso é um problema. É, mas, ela disse, o motivo errado pode ser corrigido. Se houver motivo certo depois, ele ficou muito quieto. Tem? Ele perguntou. E a voz tinha aquela textura de coisa que importa de verdade, sem proteção, sem o volume controlado do executivo. Beatriz ficou olhando para o abajur laranja. Ainda não sei. Mas eu não estou indo embora ainda. Ele ficou no meio do cômodo por um momento. Então foi até a janela, do lado dela desta vez, não do outro lado. Ficaram olhando para o jardim juntos. O abajur jogava aquela luz morna nas plantas, que não combinava com nada e que por algum motivo fazia aquele espaço parecer habitado de verdade, não apenas ocupado. Ele nunca vai pedir desculpa, Rafael disse, sobre o pai, não com raiva, com a clareza de quem havia chegado a um entendimento que custou, mas que agora estava feito. Eu sei, ela disse. Mas você pediu. Não foi suficiente, não. Mas foi verdadeiro. Ela virou para olhar para ele. Às vezes, verdadeiro vale mais do que suficiente. Ele não disse nada. Mas havia alguma coisa na forma como ele ficou ali, sem precisar ir a lugar nenhum, que era uma resposta. 6 semanas depois do acordo, Hélio Monteiro saiu da presidência do Grupo Monteiro em comunicado oficial que mencionava reestruturação de governança e transição de liderança. Rafael assumiu como CEO interino. Isadora entrou para o conselho. Renata não era mencionada em nenhum comunicado porque havia pedido desligamento antes que fosse necessário pedir Geraldo Cavalcante. O pai de Beatriz ligou para a filha numa manhã de sol. Você não precisava fazer por mim, ele disse. Eu sei, ela respondeu. Eu fiz por mim. E pela vovó Beatriz, que assinou um papel honesto com um sócio honesto e merecia que isso contasse alguma coisa. Geraldo ficou quieto por um momento. Ela ia gostar de você, ele disse. Ela era eu com 30 anos a mais, pai. Claro que ia. Ele riu. E o riso tinha aquela qualidade de coisa que havia estado presa por muito tempo e finalmente encontrou saída. Beatriz estava no escritório quando desligou o telefone. O abajur laranja estava ligado. Havia uma xícara de café na mesa, ainda quente, que Rafael havia deixado sem avisar, porque ele havia começado a fazer isso e ela havia começado a esperar. E nenhum dos dois havia falado sobre esse padrão, porque não precisava. Ela abriu o computador do lado de fora. O jardim tinha aquela luz específica do fim da tarde paulistana que não é bonita de nenhuma maneira técnica, mas que faz qualquer espaço parecer que chegou em algum lugar. Quem Hacknall nessa história te tocou mais? Foi quando Beatriz descobriu o nome dela nas empresas, quando Rafael escolheu o lado dela na reunião, ou quando Dirceu disse que ela tinha os olhos da mãe. Me conta nos comentários. E me fala de onde você está assistindo agora. Que horas são aí? Se essa história chegou perto do coração de alguém que você conhece, manda para essa pessoa hoje. E dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história. Se você ainda não está inscrito, aperta agora, porque as próximas histórias têm segredos que essa aqui só arranhou a superfície.